As provas impressas do Enem 2020 serão aplicadas no dia 17 e 24 de janeiro. Neste domingo, os alunos terão que responder 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens e códigos e 45 de ciências humanas, mais a redação. Já no dia 24, serão 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática. A maioria dos estudantes vem se preparando para a prova do Enem há muito tempo, no anseio de ingressar em alguma faculdade. E acompanhar dicas na véspera da prova pode ser um diferencial na hora de responder as questões. Pensando nisso, o Terra do Mandu conversou com o professor Marcelo Rolim, que deu algumas dicas a respeito da prova de linguagens e códigos. A dica faça a diferenciação daquela questão de compreensão e questão de interpretação. Como assim, professor? Você está diante de um enunciado do tipo, de acordo com o texto, segundo o texto, no texto, a gente já sabe que esse enunciado é um enunciado que faz referência à compreensão, ou seja, as respostas que você precisa estar dentro do texto, ok? Então, compreensão. Se você se deparar no enunciado com verbos que denotem aí dedução, por exemplo, infere-se do texto, depreende-se do texto, você vai ter uma questão de interpretação. Ou seja, você vai precisar sair do texto, ir além do texto, levantar aí seu repertório para poder responder aquela questão. Então, há essa diferenciação de compreensão e interpretação de texto. Sobre a redação, o professor lembra que é necessário escrever um texto dissertativo argumentativo, que é exigido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Ou seja, é necessário expor o problema e se posicionar de forma impessoal sobre as temáticas, que sempre são de cunho social. Na introdução, apresente o seu tema. Não é regra, mas você pode usar a palavra Brasil na introdução para você evidenciar que o problema está acontecendo em nosso país. Na introdução você precisa também apresentar a sua tese. O que é tese, professor? É o seu ponto de vista a respeito do tema. Então você pode iniciar a sua tese com os seguintes conectivos. Dessa forma, nesse sentido, nesse contexto. E aí você, de forma impessoal, dá a sua opinião a respeito do tema. Feito isso, traçar argumentos. Então, é necessário aí, no mínimo, 2 parágrafos de desenvolvimento que serão destinados a levantar argumentos para defender o quê? O seu ponto de vista. Você precisa fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, ou seja, a sua tese precisa ser defendida. Chegou na conclusão, inicia aí a sua conclusão com um conectivo conclusivo, tá? Portanto, percebe-se, assim. Aí é a parte do texto em que você precisa solucionar o problema. Aí você vai precisar da ajuda dos agentes, né? A mídia, o governo, a sociedade, o próprio indivíduo. Fazendo isso, certamente você vai se dar bem na prova, ok? Então, as pessoas perguntam, professor, e o tema da redação do Enem? Qual vai ser o tema? O INEP, o MEC postou muito a respeito a isso, falou sobre educação, né? Nas suas postagens, sobre leitura. Então, por que não o tema cair dentro desse eixo, educação? Então, fiquem ligados, ok? Vale lembrar que pela primeira vez o Enem terá uma aplicação em formato digital, feito no computador. Neste caso, a prova vai acontecer nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Além disso, o INEP já definiu uma data de reaplicação de prova, que será nos dias 23 e 24 de fevereiro, para candidatos privados de liberdade ou que tiveram sintomas de Covid-19 em janeiro. Inclusive, para evitar aglomeração de estudantes em meio à pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação informou que irá usar mais salas e pontos de aplicação das provas.